O desafio é justamente conseguir formar o time comercial, ter pessoas engajadas e comprometidas com a cultura. O grande problema de sócio é que quando a coisa começa a envolver dinheiro, é tudo legal no início, vamos lá, todo mundo, vamos fazer e tal, mas quando começa a ter dinheiro, começa a dar um puta de um problema. Colocar na cabeça que não é você que só sabe fazer o que você faz. Se você conseguir treinar a pessoa, ela faz. Então é abrir essa mentalidade aí. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de direito previdenciário. Aqui você acelera sua curva de aprendizado. Cara, o episódio de hoje, se liga, elas têm 30 escritórios. Então não é possível que você não vai tirar insight top para te ajudar aí no seu escritório. Então fica comigo até o final. Antes, quero pedir para você comentar como é que tem sido o Prevcast, como é que ele tem ajudado você aí do outro lado. Me ajuda a construir cada vez mais conteúdos interessantes para você. Também, se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo top, você recebe em primeira mão. E também compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Bora trazer mais previdenciaristas para cá e formar uma grande comunidade. Cara, elas são advogadas, previdenciaristas, é isso mesmo, duas, mas são 30 escritórios. Será que é complexa essa gestão? Mais de 7 dígitos de faturamento. Não é possível que o programa de hoje você não vai conseguir tirar alguns insights. São minhas amigas, cara, participam de um grupo de network muito fera. Sejam muito, muito bem-vindas, Nádia Vicente e Letícia Costa. Errei o Costa? Acertou. Show de bola! Como é que vocês estão, meninas? Sejam bem-vindas. Danilo, obrigada pelo convite. É uma honra participar do podcast. Como a Nádia comentou antes de iniciar, nós sempre tivemos esse desejo de poder participar de um podcast com tamanha abrangência. E hoje estamos aqui. Obrigada pelo convite. E como a gente mencionou, nós nos conhecemos, né, em um grande grupo de network. Um abraço para os nossos amigos lá do Paládio. E isso nos proporcionou hoje estar aqui com você. Top demais. Top. Obrigada pelo convite. Nós rodamos 12 horas de carro, viu, gente? Para chegar aqui e estamos aqui. Cara, é assim. Esse cara tem moral com a gente. Tem gente que reclama e tem gente que faz acontecer, velho. As meninas vieram de Montes Claros. 12 horas para chegar aqui em São Paulo. Cara, porra, tá louco. Quero já falar para vocês, o podcast não acaba aqui não. Tudo que vocês vão pegar aqui é ouro, mas eu vou ficar com ouro melhor. A gente vai ter um network depois, vão visitar meu escritório, a gente vai trocar uma ideia lá, vão conhecer um pouco da nossa operação, vamos trocar muito network, tá? Que legal, que bom tê-las aqui, fico muito feliz mesmo. E, poxa vida, aliás, pra galera que tá de casa, cara, se for grande desse jeito, velho, manda mensagem pra mim. Manda mensagem, eu quero vocês aqui sempre, pô. Tá louco? Sim, todo mês nós estamos aqui. Pode convidar. A gente adora o microfone, viu? Top. Já vão abrir mais umas 30 aqui em São Paulo. E ele falou que a gente pode falar tudo aqui. Ai, meu Deus. Eu corto meu microfone. Então, fiquem à vontade, vocês estão em casa aqui. Bom, eu queria já começar. Vou começar com... A gente sempre começa com as histórias aqui, né? Mas, cara, vocês têm uma história juntas. Sei lá, eu vou pedir para vocês começarem, porque vocês já têm uma narrativa muito boa da história de vocês. Eu já ouvi a história de vocês, e eu vou deixar vocês ficarem à vontade para compartilhar um pouco com a nossa audiência essa história linda de vocês. Como é que vocês vieram pro direito previdenciário? Como é que vocês, essas duas almas gêmeas, se encontraram aí e estão gerando tanto resultado? Traz um pouco dessa história pra gente. Quer começar, Nádia? Vai, fala a Letícia. Deixa a Letícia falar primeiro. Eu costumo falar que toda a nossa história, ela iniciou em uma padaria. E essa padaria, todos os momentos assim, cruciais de decisão foram tomados lá. E, de fato, a Nádia me foi apresentada em uma padaria em Montes Claros. E nós tínhamos uma sócia em comum, que foi quem nos apresentou. E de lá, nós estamos completando hoje 5 anos dessa união. Nós começamos a desenvolver um trabalho com o mesmo propósito, porque sociedade, ela tem que ter muito isso, essa união de propósitos e saber bem o que cada um quer. É mais que eu costumo dizer que é até mais que um casamento. Tem que entender essa união como um casamento. É por isso que a gente, às vezes, nos eventos até brincamos, é minha marida, tudo, justamente por isso. E começamos a expansão a partir
dessa decisão de começar um trabalho juntas, e de lá para cá, com todos os desafios, com toda a empreitada que é o previdenciário, nossa advocacia em si era toda no off. Então, nós, desses últimos 5 anos, Nádia já tinha os escritórios dela, eu também os meus. Quando nós nos unimos, nós permanecemos desenvolvendo essa expansão no off e realizando essa questão de análise geográfica, análise cultural de cada cidade, de cada região, para entender se ali existia o nosso público-alvo ou não, se seria um local viável para a abertura de uma unidade ou não, e isso feito tudo por nós duas, antes sem esse cuidado de olhar para a gestão. Então era mais bem no corpo a corpo, de pegar o carro e ir para a estrada. Bem artesanal. Exatamente. E nós começamos quando o Brasil parou, que foi na pandemia, nós começamos. Aí eu tenho essa lembrança, nós olhamos no mapa, eu falei assim, vamos mais ou menos fazer uma rota, porque assim, eu já tinha mais ou menos depois a gente vai vendo, que depois a gente aprende isso nos cursos de gestão que você faz, a gente fez de forma intuitiva, acho que foi assim. Tá na veia. Aí eu falava assim, tem que seguir assim, tem que ser uma rota, porque a gente vai de carro, e de carro nós vamos para a cidade mais distante. Aí a gente vai voltando até chegar na casa da gente e pega essa rota, mas tudo bem artesanal, e a gente mesmo, então, como a gente fala nas palestras, é a gente que pegava e fazia o próprio carreto na caminhonete, colocava o carro. A gente nem tinha caminhonete na época, a gente tinha carro pequeno. Então a gente começou, tem hora que a gente olha assim, nossa, mas começou no grande, não era, a gente começou sem dinheiro. Eu lembro que eu falava, Letícia do céu, tem que colocar mais 2.000. Aí eu falava, ai meu Deus, será que Letícia tem esses 2.000? Aí eu falava, eu tenho, e ela. E 3. Aí agora, mas era um propósito, era sem muito Então, zenizar. nada de tom empresarial, era bem artesanal mesmo. Então vamos fazendo, mas a gente sabia que, por exemplo, não tinha uma certa lógica. Se a gente pegasse, por exemplo, 100 ações, vamos colocar a margem de 50%. Nós não vamos ganhar 50%, nós vamos ganhar 50%. 50%, eu falava, calma que o dinheiro vai sair o lucro, é só trabalhar. Aí eu falava assim, é uma plantação, planta, e vamos colhendo. E a gente sempre colhia juntas, assim. Então, assim, estrada, igual, por exemplo, estrada, para mim, hoje, é o maior desafio, a estrada. E a gente sempre foi junto. Quando às vezes acontecia de uma adoecer outra, eu ficava morrendo de dó. Eu falava, ai, meu Deus, vou deixar a Letícia sozinha. Essa estrada, e se acontecer uma coisa com ela? Então, assim, a gente sempre... Não era assim, você faz o pior e eu fico com o melhor. Porque essa sociedade acaba por causa disso. Porque você vê que assim, eu tô fazendo sozinha e o outro só fica fingindo. E aí, nós não. Então a gente ia junto. Então era pra atender, era nós duas juntos. Era pra dormir em hotel horroroso, mofado. Era nós duas juntos. Nós já chegamos a comer, lembra? Um espetinho. Falei, como esse espetinho? Aí ela disse, tá muito duro, mas lembra o cachorro não queria comer, então era triste, gente. Aí a pessoa só olha, tipo, no auge, hoje só olha assim, mas a gente já sofreu, assim, ainda hoje, aí assim, as dores, nossa, hoje vai mudando. Hoje a gente já não precisa mais pegar tanta estrada, o escritório já tem um certo nome, tanto na região quanto nacionalmente, então já mudou, mas também tem outros desafios, aí vai mudando, assim, né, vai mudando a reclamação e a dor nossa vai mudando. Então, assim, o que eu dou conselho é assim, quem tá ouvindo a gente, começa do pouquinho, começa pegando, assim, a ação. Hoje eu falo, o Instagram, a rede social, na época que a gente começou, eu acho que era bem início ainda, nem tinha. Eu falo isso para as advogadas que trabalham hoje com a gente, eu falo, posta, faz um stories, falando de qualquer jeito, uma amiga sua vai saber que tem um idoso, todo mundo tem doença hoje, vai e fala que esse traz o outro, que traz o outro, que traz o outro, e a gente começou assim, no boca a boca, sem ajuda política, sem ajuda nada, não tinha ajuda nenhuma. Aí qual foi o diferencial nosso? Como a gente atuava nas cidades pequenas, e eu acho também que era mulher, e mulher eu acho que é mais carinhosa, e a gente atende de muito simples, então a gente já não tinha o dinheiro, né? Então a gente não podia montar o escritório muito luxuoso. Aí a gente montava bem simples, porque o público nosso é simples e também porque a gente não tinha o dinheiro para fazer o luxuoso. Então, assim, acho que juntou os dois fatores que contribuiu. Aí o cliente chegava, a gente atendia de forma simples, sem ficar colocando como se a gente fosse uma pessoa acima deles. E aí os clientes vão se identificando. Aí e nem saía procedência de cliente rápido. Só de ser bem tratado, você falar, vem aqui, senta aqui, vamos resolver.
E aí você já conquistava esse que pegava a família toda. Aí foi, era, sabe assim, aquele caminhozinho, um indicava o outro, indicava o outro, indicava o outro. Bem a E essa formiguinha. foi a história. Cara, é muito legal que muitas pessoas sentam aqui, né, grandes empresários igual vocês, e aí eu vou ouvindo a história, eu vou tentando pegar aqui a essência, né, cara? Tipo, porque no final das contas eu sempre percebo que tem uma linha, sabe? Uma linha inteira, embora o caminho vai um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, no final das contas o empreendedor ele tem uma linha, cara. E a coragem é uma coisa de vocês, tipo, cara, que se dane, vamos fazer a parada, vai acontecer, vou pôr 2.000 aqui, será que ela tem? Cara, vamos fazer, o dinheiro vai vir. As pessoas, o medo, ele é um sentimento paralisador, né? Ele é um sentimento paralisador. E o que vocês têm, eu enxergo muito isso, é coragem mesmo, né? Cara, encaram e os resultados, eles vêm como consequência, né? Sim. Na verdade, o medo, ele tem ele pode ser paralisador ou instigador. E nossa situação, nós sempre pegamos todas as situações que a gente tem já no momento de caos. O que nós vamos fazer o quê? Que foi bem essa época da pandemia, 2019. Nós tínhamos uma outra sociedade, a decisão era fechar, aí fechamos. Nós duas falamos, gente, não nós não vamos ficar parados, o que vai ser? Aí resolvemos arriscar. E foi quando todo mundo fechando, todo mundo em casa. Abriu. Nós saímos viajando para criar essa rota e abrir. E foi assim que começou. Então, na pandemia, no momento de caos, no momento de total instabilidade em que o país estava vivendo, nós resolvemos fazer o caminho inverso. Não fechar, abrir. E eu tava com um bebezinho de 2 meses ainda. Meu Benício nasceu bem na pandemia. Aí eu lembro 2 meses, eu falei, eu cansei um pouco de semana, tô cansada, bora lá abrir esse escritório. Aí eu olhei uma rota, na hora que nós chegamos na cidade, como tava tudo fechado, um ponto na frente do INSS, fechado. Eu falei, esse é nosso. Nós chegamos a gritar. Olha, não tem nenhum advogado aqui na frente, é aqui. Aí desse foi surgindo outro, foi surgindo outro. Aí a gente não abre, né, a gente não abre. Tem hora que não dá para abrir próximo ao INSS, mas também um segredinho é esse. Então a gente ia nas cidades menores e sempre local estratégico. Aí esse primeiro aí foi na frente, na porta do INSS. Eu falei, é aqui que é. Cara, a gente vai evoluindo. Tem muita coisa interessante pra gente entender da história de vocês. Cara, tem 1 milhão aqui de perguntas, vamos tentar colocar todas elas aqui. A Letícia começou a falar que antes o escritório ele era preponderantemente físico, né? Físico. E isso traz então a ideia de que hoje ele não é só físico, quer dizer, são 30 unidades físicas. E se não bastasse, vocês escolheram montar uma lojinha na maior rua que existe, que é a da internet. Cara, e aí, como que foi isso? Como é que foi essa sacada e como é que tem sido esse desafio para o gerenciamento do trabalho físico, do trabalho digital, tanto sacada quanto o início desse processo? São 2 frentes distintas de trabalho. Então, hoje nós temos a visão de que nosso escritório ele é totalmente híbrido. E o primeiro passo do digital é acreditar que ele funciona. Porque nós tivemos primeiro uma resistência em acreditar, justamente por entender que o nosso público é um público que talvez tenha uma maior dificuldade em acessar a internet, em confiar em uma pessoa que está ali a quilômetros de distância para entregar o seu documento. E essa objeção nós só conseguimos quebrar depois de estar participando de grupos de network, de acreditar, conhecemos o Danilo faz, então assim, conhecemos advogados e colegas que estão no digital e que nós conseguimos entender que aquilo era possível. E foi aí que nós iniciamos toda essa quebra de ruptura e fomos para o digital. Eu falo que eu sou muito defensora de que entre advogados não tem que haver concorrência. Nós estamos aqui para compartilhar ideias e crescer. E foi isso que aconteceu. Nós tivemos um colega advogado que nos auxiliou muito, além de estar dentro do grupo, né, que estamos inseridas. Ele falou, não, é possível, e nos mostrou números. Falei, Nádia, então, isso vai dar certo. Nós vamos fazer. E ela, Letícia... Isso é mentira, Letícia. Eu falei, mas vamos. Iniciamos.
assim, aos poucos, entendendo como que funcionava, desenvolvemos o nosso produto, porque para o digital é muito importante isso, de ter essa noção de qual é a nossa prateleira de produtos, qual o nosso público-alvo. Aí nós desenvolvemos o nosso avatar, primeiro, definimos qual seria o nosso público-alvo, para só então começar a traçar estratégias de tráfego, de marketing, começar com os vídeos. E essa questão dos vídeos, tem muitas pessoas que têm esse receio, eu vou gravar, mas meu vizinho vai falar mal, advogada blogueira, e não tem isso. Hoje é o essencial. Para ir a um restaurante, a primeira coisa que fazemos é o quê? Conferir, olha o Google, tá? Qual é a avaliação? E o advogado hoje é assim. Se vai contratar um advogado, se eu opto por contratar um profissional, eu vou conferir, eu vou verificar o que tem sido avaliado a respeito dele, do escritório dele, quem que é o melhor naquela área. E nós criamos essa consciência de necessidade do digital para a transformação da nossa carreira. E tem 2 anos que nós dedicamos mesmo, fizemos essa divisão dentro do escritório, de escritório off, escritório online, e tem sido muito proveitoso, tem nos rendido muitos frutos. Hoje a gente tem várias estratégias de marketing, trabalhamos tanto com perpétuo, como com o webinário, Instagram, vários funis, que tem nos rendido um número interessante de contratos. E além disso, desenvolvemos também produtos específicos, que é o que nós temos um produto que foi criado, que é os 7 pilares do paciente oncológico, que é uma advocacia que nós atrelamos ao nosso previdenciário, e no digital nós trabalhamos nichado para o paciente oncológico, com todos os direitos que são previstos, né, para quem possui uma doença grave, que é o câncer. Aí nós trabalhamos tanto no PREV, como isenção de impostos, quitação de financiamento imobiliário, principalmente ações que quase não eram trabalhadas, quase não são difundidas, e nós pegamos esse público-alvo e trabalhamos ele, nível Brasil. Aí, isso a gente aprendeu na mentoria do Euro, porque a gente não conseguia, hoje é assim, em resumo, para destacar no online, eu acho que você tem que ter um produto específico. Previdenciário para qual público-alvo? Previdenciário para bem no tiro da flecha, assim. Uhum. E quando é físico, aí você abrange tudo. E é isso aí. Aí também foi também na mentoria do Euro que a gente entendeu que muita coisa que a gente fazia, a gente já fazia, mas não sabia que fazia. Uhum. Então, por exemplo, eu já era mais uma pessoa, esse negócio de tecnologia, de robô, é Letícia que vai. Porque Letícia que consegue, ela tem a cabeça mais aberta. Eu gosto do meu físico, não vai nesse aqui. Aí a sociedade é boa por causa disso. Assim, a minha limitação, Letícia, é super. Porque aí ela falou, não, eu vou fazer esse negócio do online. Mas aí, pra gente chegar no online também, se fosse só uma pessoa, eu acho que por isso também deu muito certo. Se fosse só uma pessoa, fico pensando como eu conseguiria se fosse só eu. Porque eu teria que cuidar do físico, que também dá um trabalhão enorme, porque é muita setorização do físico. E ficar pensando também no online, que é totalmente diferente. Aí isso nós aprendemos no Eu, aí como se a gente setorizou. Então, antigamente, Letícia fazia, eu fazia. Todo mundo fazia a mesma coisa. Se agora hoje, setorizou. Então, hoje eu fico mais no operacional, mais atenta ao operacional mesmo, e Letícia vai para essa inovação que ela gosta. Eu fico, vai. Traz os produtos que a gente vai resolvendo pro lado de cá. Então, também eu acho que deu certo. Na sociedade, eu acho que isso encaixou. E assim, por exemplo, essa questão do paciente oncológico, dos 7 pilares do paciente oncológico. Quando a gente vai se apresentar, ela criou todinho esse negócio. Eu não criei nada, mas eu falo, eu também criei, né? Estava na sociedade, mas ela conseguiu fazer todinho o método, criar tudinho, porque por trás eu estava fazendo físico. Então, assim, é bonito isso, porque ela não fica assim, quem criou fui eu. Eu falo, tem hora que eu falo, eu também criei. Eu criei junto, eu tava do lado, mas é mérito totalmente dela. Então, assim, a sociedade também tem isso, não pode ter essa disputa de ego. Por exemplo, ela fez, aí eu falo, eu fiz também. E ela não fica, quem fez fui eu, online, porque tem sociedade que se desmancha por causa disso, porque fica disputando quem faz o melhor, sabe assim, quem é o melhor, e a gente não tem isso, entendeu?
Vocês se complementam. E assim, e também, e a gente, 30 unidades, o povo pergunta muito pra gente, vocês não brigam? A gente não briga, a gente resolve rápido, mas tem problema. Lógico que tem, até a hora que eu fico... Todo negócio tem problema. Ai, meu Deus, você vai dar... É bom demais. Aí eu falo, calma, vamos acalmar, que a gente também escolheu estar aqui. Eu falo assim, a gente tá onde a gente quer. Quando a gente começou tinha só Espinosa, que era só um escritório, a gente até falava, tinha uma loja lá no Montes Claros que chama Carol Stories. Ela tem, tipo assim, 10 filiais. E Letícia brincava, nós vamos ser a Carol Stories do Previdenciário. Eu ficava, ai meu Deus, não posso falar que é doido, ele, deixa. Eu ficava... Hoje nós somos mais que Carol Stories do Previdenciário, nós temos 30, então assim, a gente pediu isso. Então assim, todos os problemas e às vezes a confusão que dá, é tudo em relação à escolha que a gente fez. Então a gente pediu, a gente lutou e conseguiu. Então é isso que eu acho bonito, assim. Então assim, nós estamos onde a gente quer e o desafio muda, mas sempre também vai ter um problema. A hora que a gente resolve, em gestão é isso aí. E eu acho que bonito dessa network que a gente tem, dessa comunidade, tanto do Euro quanto do Big Boss, que é desse jeito, na hora que você vai conversar com um, você fala, meu Deus, é a mesma coisa comigo? Então, assim, a gente acaba se unindo e, assim, você quer... Aí, eu, por exemplo, eu aprendo muito mais do que eu ensino. Cada conversa que eu tenho, eu falo, gente, ele já passou exatamente por isso. E o que você fez para resolver dessa forma? Aí... eu fico tudo igual, parece que casamento é o mesmo problema, o casamento. Escritório também, parece que é todos os mesmos problemas, só vai mudando conforme você vai crescendo. E aí eu acho maravilhoso, assim, que tem esse grupo, que a gente, que tem Letícia, assim, eu falo hoje, quem é sozinho, eu fico pensando, porque tem hora que a gente dá, eu falo, tem hora que a gente, dá uma baixa na gente, aí eu fico, não, mas eu não vou desistir, olha o tanto de gente que a gente tem, empregado, e hoje eu estou olhando as cabecinhas dos escritórios, 41. Eu fico, meu Deus do céu, a gente tem que lutar fora o cliente, aí é mais que só a gente, sabe? Eu fico assim, é muita gente, meu Deus do céu. Ai, a folha de pagamento é alta, mas assim, tem tipo um amor nisso, sabe? E assim, a gente sabe que é por um lucro, e assim, acaba sendo, acho que o dinheiro acaba sendo secundário, a gente gosta mesmo desse negócio. É o propósito, eu acho que tá aí, cara, sabia? Assim, o resultado, o dinheiro, ele é só consequência, cara. Cara, o dinheiro é só consequência de um bom trabalho, né? Vocês já fizeram análise do perfil comportamental de vocês? Já. Já? Cara, eu acho que você tem um perfil mais executora. Né? Acho que você tem um perfil mais analista, planejador, talvez? Planejador. Planejador. Exatamente. Legal. E é legal, assim, se complementam muito, né? Uma é tratora, a outra segura um pouquinho mais, pensa em detalhes, não tem medo. Tem um pouco disso? Tem. As duas não têm medo. Porque nós duas não temos medo. Mas a Letícia, eu acho que ela é mais... Ela analisa mais detalhe, ou não? Ela é mais inovadora. Mais criativa, eu queria só mais criativa. Legal. Ela põe eu, tem hora meia... Cara, dá fé. Eu tenho você para executar, porque eu só preciso de alguém para que execute. Olha que legal. Aí eu crio, eu gosto de criar, de estudar, de desenvolver. E eu falo, Nádia, às vezes você precisa falar não pra mim, porque eu não sei. Compra aí, daqui ela faz acontecer. Mas tem hora que tem as ideias de Letícia, a maioria dá certo, só umas que deu errado, mas tá bom, aí deu errado, mas nós tentamos, igual eu falei pra ela, Letícia, sim, tudo que deu errado, até hoje, umas 2 coisinhas que deu errado, só que nós fizemos. Só que assim, pelo menos a gente falou assim, deu errado, ótimo, deu. E se não ficou naquele assim, se a gente tivesse feito, eu prefiro dar errado, volta pra trás, porque a gente também tem que ter humildade de pegar. E assim, aí no acerto também não joga na cara, e nem na ideia que não deu muito certo também não joga na cara. Então, é desse jeito que a gente pensa. Então, assim, se deu errado, beleza, volta e vamos fazer o que deu certo. Mas a maioria das ideias dela dá certo. Só 2 que não deu muito certo, e aí não, tá bom, pelo menos nós tentamos, mas eu não fiquei aquilo na cabeça, sabe? E se a gente fizesse? Entendeu? Aí a gente consegue seguir. Sempre extrair aprendizado de tudo, né? Eu sempre digo que eu nunca perco, cara. Ou eu ganho ou eu aprendo. Mas perder é uma percepção equivocada dos fatos que acontecem na vida. Né? Você testou algumas... Às vezes eu pago caro pra aprender alguma coisa. Mas eu pago caríssimo, né? Porque, você fala, caramba, putz. Mas extrai aprendizado. Dali eu trabalho muito isso dentro da minha empresa. Como todo mundo fala, não tem problema de errar, cara. Mas o que a gente aprendeu com esse erro? Isso vale a pena. Isso vale muito a pena. Letícia falou algumas coisas aqui que, cara, é muito óbvio para vocês. E sobretudo, o lugar onde a gente transita de grandes advogados que estão faturando milhões ali, todo mundo tem, claro, essa visão. Mas
a maior parte dos advogados não compreende claramente algumas das palavras que vocês trouxeram aqui, e aí eu queria refletir um pouco sobre isso. Você falou público-alvo, isso é óbvio pra gente, né? Público-alvo, você falou de 7 pilares do paciente oncológico, isso, por exemplo, em marketing chama PUV, né? Proposta Única de Valor, que vocês criaram um produto próprio de vocês para poder gerar conexão. Vocês estão falando de produto, criar um produto, né? A comunicação do digital, né, focada para alguém, posicionamento. Cara, vamos falar sobre isso, porque a galera acha que é só chegar no digital e falar, sou advogado previdenciarista, resolvo auxílio-doença, resolvo pensão, resolvo aposentadoria. Há, antes de você pôr o rosto, uma intencionalidade e uma estruturação de estratégia. E aqui você define para quem, você escolhe para quem você quer vender, é isso? Isso, assim, foi o que eu disse até no início. Tudo tem que ter uma estratégia antes de você aplicar a sua teoria. Então, para chegar ao digital, para desenvolver o produto, nós fizemos, até mesmo no off, nós sempre trabalhamos dessa forma. Traçar primeiro o que eu quero, qual dor eu quero resolver, tá? Meu escritório Letícia e Nádia, qual dor eu resolvo? Então, através da dor que o nosso escritório pode resolver, é que eu vou entender quem é o meu público. Tá, eu resolvo a dor do meu cliente, da pessoa que tentou um benefício no INSS, mas que recebeu um não. Quem vai ser o meu público-alvo? Pessoas que estão buscando um benefício. Qual o tipo de benefício? Benefício por incapacidade. Então, eu já tenho que ter em mente. Pessoas doentes. Para eu definir minha prateleira e meu público-alvo. Então, toda essa análise, esse critério, ela tem que ser feito passo a passo, porque senão eu vou simplesmente ouvir o que muitas pessoas falam, mas o digital não funciona. Não funciona para quem não tem estratégia. Porque definiu, tá? Vou advogar para pessoas com benefício negado, pessoas que tiveram benefício por incapacidade. Posso escolher uma doença específica? Tá, melhor ainda, porque eu já vou direto, como a Nádia disse, vou com a flecha direto ao alvo. Nós escolhemos o paciente oncológico. Tá? Temos o colega Paulo Gouveia, que ele definiu a prateleira de produto dele, que são os benefícios por incapacidade. Quem que é o público-alvo? Os cardíacos. Então, ter essa... identificar primeiro com o seu público, entender qual a dor você vai conseguir sanar e depois de que forma. Então, primeiro, conseguir entender esses 3 passos é o diferencial para depois ir e colocar, de fato, a sua imagem na rede. Porque aí você vai falar assim, olha, você que é cardíaco, você que é paciente oncológico, o meu escritório soluciona a sua dor. Uhum. E aí você gerou conexão. Então, a conversão, ela é muito mais fácil, mais rápida. E ali você vai estar... Não, eu falo que até pela questão da ética profissional, você não vai estar ali falando, olha, me contrate, eu sou... Não, você vai estar mostrando que o seu trabalho, ele resolve uma dor latente daquela pessoa que está ali te ouvindo, que está te acompanhando. Tá? Entender primeiro esses pontos. Sempre definir sua prateleira de produto, seu público-alvo, para depois disso começar a fazer o tráfego e a se posicionar como advogado trabalhista ou como advogado previdenciário ou um advogado imobiliário. Olha o nível para você de casa, olha o nível de sofisticação. Ela pega o cliente oncológico, põe ele aqui no meio e aí começa... E isso é legal, cara. Cara, pega essa visão. Põe o cliente no meio e fala quais são as dificuldades, as dores que ele tem, né? Pô, ele tem dificuldade de tratamento médico. Eu vou atender ele. Ele tem dificuldade de financiamento habitacional, eu vou defender ele. Ele tem dificuldade de benefício. Ele tem dificuldade de... Que mais? Quais são os outros pilares? Ele tem dificuldade de saque antecipado do FGTS, Olha aí. do FGTS ou do PIS. Ele tem dificuldade para conseguir uma isenção do ICMS para aquisição de um veículo novo. Nosso escritório vai estar ali para sanar essa dor que ele apresentou. Não é só sobre ser um previdenciarista, Não. mas é identificar um público-alvo e solucionar todas as dores desse público. Aí você de casa, você ajuda alguém que tem um problema oncológico, ele vai falar, pô, legal, você resolve habitacional? Não, você resolve. Quer dizer, esse cliente, ele já não vai perceber tanto valor. Quando ele chega em vocês, ele fala, cara, ele vai trazer mais um monte. Vão falar, vem cá.
elas resolvem não só isso, mas mais uma série de coisas. É a ideia do posicionamento. Exatamente. Vocês estão extremamente bem posicionados para o público-alvo. Sim. E o melhor, se eu não, eu sou do previdenciário, mas eu tenho meu cliente ali, o paciente oncológico. Se tiver algo que o meu escritório ele não faça, olha, foi uma dispensa discriminatória. Eu tenho o meu colega, o Danilo, que é especialista em direito do trabalho. Então, ele vai ser o meu parceiro. Meu cliente, ele não vai precisar sair do meu escritório para ir buscar outro profissional, porque eu tenho um parceiro. Então, a advocacia de concorrência, ela não, na nossa visão, ela não existe. Ela existe, a advocacia que nós temos é uma advocacia de parceria. Eu não faço, por exemplo, o tributário, mas eu tenho um parceiro que vai atender este cliente a meu pedido e seguiremos como parceiro. Eu não vou perder aquele cliente e ele também não vai deixar de ser bem atendido pelo meu escritório, porque eu tenho aquele parceiro. Então, essa visão nos ajuda muito a crescer e a ter sempre esse cliente satisfeito com o escritório, sabendo que ali ele vai encontrar a proteção, a segurança e o acolhimento que ele precisa. Uma outra coisa também que eu queria destacar é assim, ó, essa questão, nós começamos na pandemia, aí esse produto do paciente oncológico, Letícia foi paciente oncológica, então ela podia também, na época que ela estava fazendo tratamento, ela podia simplesmente falar, eu não quero mais advogar, vamos colocar assim, fazer de vítima, para pegar, porque não é fácil. Então ela conseguiu da dor dela, olhar como da minha dor, igual eu falei para ela, eu gosto de falar para ela, do limão fazer uma limonada. E agora nós estamos fazendo também um novo produto que é em relação à minha dor, que eu tenho uma mãe que tem problema mental. E aí nós vamos fazer agora um produto Então, assim, aí é muito legal, porque você vê, assim, você consegue ter a empatia com a pessoa. Então, assim, quando Letícia no contrato online, ela mesma falava, eu já fui paciente oncológico, o que você está sentindo, eu já senti, porque ela teve um plano de saúde que negou. Então, aí você consegue entender que a advocacia é isso aí. Tem gente, por exemplo, fechou na pandemia e não voltou, chega a arrepiar. Ó. A gente fechou na pandemia, a gente enfrentou a pandemia, a gente abriu a pandemia. Teve problema de saúde, do problema de saúde, não desistiu, porque poderia muito bem, ela fala, quando ela nessa mesma padaria, no início da história, foi aonde ela me falou, Nádia, eu tô passando por um problema de saúde. Eu falei, não, o que você precisar, se precisar eu trabalhar 2 anos sozinha, eu vou trabalhar 2 anos sozinha e a gente vai vencer isso junto. Então tá aí o diferencial, assim, é uma sociedade que não vai se abalar nem por uma doença, e nem ela também se abalou, aí igual eu falo, do limão fazer uma limonada, aí o que a gente vê muito assim, é advogado falando, eu não tenho condição eu sou pobre, eu não tenho condição de começar. Gente, faz alguma coisa que a pessoa paga depois, se é humilde, advoga pra pessoa humilde, você tá em volta, só tem cliente humilde, faz da sua dor um produto seu. Ela era só uma dor em propósito, né? A pessoa não consegue pensar nisso, mas aí se vitimiza e paralisa, entendeu? Então, assim, eu falo, gente, aí eu fico pensando em vários produtos. Eu queria ter um produto pra minha irmã que trabalha na farmacêutica. Eu falei, por causa do euro, agora eu sou criadora dos produtos. Eu fico, vem que eu dou um jeito de criar. Aí falei pra minha irmã, faz um método. Minha irmã, Nádia, método. Se você colocar que é método, que é uma coisa que só você sabe fazer, a hora que você coloca método, a pessoa fala, é diferente. Peraí, ali tem um método. E às vezes também por trás do método é só um serviço que você faz normal, mas você nomeou, já dá uma outra autoridade. Exato. Então isso a gente aprendeu como isso aí. Também pelo curso do euro. Por isso que eu falo bem dele, assim, e a mesma coisa do euro fala, transformador em propósito. Aí depois que a gente fez esse curso, fez essa mentoria, eu falei, gente, aí Letícia adoeceu, a Letícia, Nádia, eu tive um plano de saúde negado, ela sendo advogada, ela sofreu, ela tendo todas as armas, porque ela tinha o conhecimento técnico de como lutar para isso. Aí ela ia nos hospitais, via, né, as pessoas sofrendo, ela falou, tá aqui o que a gente tá querendo, ó o produto aqui. Aí de vez ela se trancar num quarto, ficar chorando, ficar questionando o que tá acontecendo com ela não deixou de trabalhar nenhuma vez no tratamento dela. Eu falava, Letícia, faz o tratamento, não, ela falava, eu gosto de trabalhar e eu vou trabalhar. Então, assim, é bonito isso, sabe? É igual da questão da minha mãe. É um problema, pra mim, assim, é um problema que eu tenho desde criança. Todos os meus problemas hoje pessoal é relacionado a esse problema que ela tem. Aí eu falei, o próximo vai ser a minha dor. E nós vamos desenvolver esse também e vai ser sucesso. Você vai ajudar, mas eu tenho dúvida. Vocês têm o toque de Midas. Onde você põe a mão, vira ouro. Vai acontecer, vai acontecer.
Vocês falaram que vocês têm se dividido um pouco mais, você cuidando então mais das unidades físicas Sim. e a Letícia mais das unidades digital. De forma geral, toda a operação ou não? Como é que funciona? Então, por exemplo, toda a operação da parte física você cuida e toda a operação digital ou não necessariamente? Não necessariamente. Até como dica, né, para quem está começando, o primeiro passo para a gestão é ter o seu organograma com todas as funções bem delimitadas, até para não se perder e conseguir ter toda a organização de um todo do escritório. Então, hoje, nós acabamos dividindo, eu fiquei na parte mais negocial e estratégica. Então, todo o marketing das unidades, tanto física como do online, sou eu quem gerencio, a questão do tráfego, do escritório online, do comercial. Eu sou a gestora do comercial. A Nádia, ela é a diretora da parte operacional. Dentro da operação, nós temos dividido quem cuida o setor, nós temos nosso diretor administrativo, diretor de protocolo, diretor de peticionamento, Setorizou. tudo setorizado. Só que nós sabemos do online, dentro tem a subdivisão, por exemplo, dentro dessa operação, que vai cuidar só dos clientes que são do nosso escritório online e os clientes, os processos que são das unidades presenciais. Para que, se tiver, tá demorando, não tá batendo a meta de protocolos que são dos clientes online. Eu sei qual é o colaborador, qual que é o diretor responsável. Então, tudo, eu falo que não chegou a ser dividido, mas tem dentro do setor a subdivisão para saber qual setor é responsável pelo quê. Mas entre nós duas, a divisão nossa ela ficou no operacional como diretora do operacional, eu estou no tático, no estratégico, cuidando da parte toda comercial, posicionamento e expansão territorial das unidades. Top. Quer dizer, então vocês ainda pretendem abrir mais unidades? Ela, né? Eu tô só... Ah, meu Deus. Não incentiva, não. Que legal. Tem um limite ou zero Limite pra Letícia? Não, eu há 2 anos, eu falei com ela, eu fui escrevendo, né, as metas para daqui 5 anos, aí eu coloquei lá. Visionária. Coloquei 30 unidades, eram 19. Aí eu apresentei para ela a nossa meta de faturamento, tudo, daqui 5 anos. Ela, 30, doida? Ela, Letícia, que juízo, 1 ano. Acho que 1 ano e meio. Mas ela sabe meu fraco, ela fala, eu vou abrir isso aqui aí, fica me chamando assim, eu vou. Aí nós, assim, em 1 ano e meio, aquela loucura, abrimos as 30 unidades. As 3, assim, nós estamos com 3 que estamos terminando de estruturar, assim, para fechar, de fato, essas 30. Ela, não tem juízo. Eu falei, eu te falei, 1 ano atrás, que seriam 30, você duvidou, estamos com 30. Aí, aqui pra viagem, eu falei, Nádia, tem uma rota, ela fala, para, Letícia. Eu falei, não, é sério, tá pertinho, tem potencial. Ela, mas então o céu é o limite. Na viagem de volta isso acontece. Esse plano vai ser estruturado. Nas estradas a gente tem as ideias, sabia? É por isso que eu valorizo, eu gosto muito. Sempre que ainda tem oportunidade, Cara, legal. nós vamos. Da criatividade. Muito. Eu crio muito. Quando eu estou no carro, dirigindo, todas as nossas viagens, nossos planejamentos, todas as nossas ideias foram nessas viagens de Montes Claros para atender Espinosa. Então, por isso foi criada assim. Aí hoje nós recuamos um pouco mais do operacional porque não tem como. Se tornou insustentável continuar da forma que... Porque o atendimento era realizado por nós duas, análise, audiência, tudo. Hoje não. Nós conseguimos entender assim que para ser um empresário da área do direito, nós duas temos que sair dessa função de advogado de escritório. É ter a visão gerencial, empresarial, até para poder manter a ordem, porque foi crescendo, aumentando o número de colaboradores, aumentando o volume de processo, porque o online nos permitiu ter um volume também maior, unindo com o que tem do presencial, mas do online, continuando no corpo a corpo, seria impossível. O nosso cliente, ele seria prejudicado. Então,
resolvemos. Levamos mais associados para dentro da nossa operação, para que hoje a gente possa criar estratégias, definir metas, estabelecer critérios para o nosso sucesso do cliente, como que vai ser realizado, porque o cliente ele precisa sentir que ele está sendo bem atendido, que é um escritório que mantém aquela essência do cafezinho, de estar próximo ao advogado. E com o online, hoje, nós também estamos traçando dessas estratégias de como que eu vou fazer para manter a essência, que é o diferencial nosso do escritório, de estar próximo. Aí nós criamos sala VIPs para nossos clientes, para que a gente possa... Tudo isso a gente já viu também do colega, né? Essa sala VIP aí foi Paulo Gouveia. Foi Paulo Gouveia que deu a dica. A importância do network. Eles falam, ficam... Da área QT, eu queria tipo, falar testado disso. e validar. Testado e validado. Eu falei para não vai dar certo. Eu falei, não vai dar certo, porque vai entrar um tanto de cliente e vai virar aquela bagunça, como se fosse uma casa da mãe Joana, mas tá dando certo. Isso é ótimo, tô feliz. Eu quero falar com vocês sobre isso, porque o que acontece? Eu tenho encontrado certos desafios, eu tô fazendo algumas mudanças internas, eu tenho 6 unidades, e o Bruno, nosso gerente administrativo, ele tem falado exatamente isso. Cara, vamos criar salas específicas pra gente poder fazer esse atendimento sem necessariamente precisar mandar o advogado pra lá, né? Aqui em São Paulo, embora perto, cara, 30 quilômetros demora 1 hora e meia, e é complicado. Então a gente tá com essa ideia. É mais ou menos isso que vocês têm feito. Monta uma sala, põe o cliente lá, faz esse atendimento por conferência com vocês. Tem funcionado super bem? Super bem. Surtiu um efeito muito positivo com os clientes, porque eles se sentem valorizados. E o nosso público é um público, assim, um público mais humilde, mais carente. Então, nós estabelecemos um dia na semana, o dia fixo e horário. O link já fica no grupo. Aí nós só avisamos, olha, daqui 1 hora estaremos ao vivo, online. Quem tiver qualquer dúvida, quem quiser conversar com as advogadas, pode acessar o link que nós estamos aqui. Ah, eles fazem da casa deles? Da casa deles. Da casa deles. Então a galera entra? Sim. Mais de um? Mais de um. Eu pensei que ia dar certo. Falei, Mais de um. Não, peraí. Mais de um. Meu, eu tava pensando outra ideia. Não. Que dizer, então vocês nem são da unidade, vocês distribuem. não, é assim, na unidade ainda permanece, aí isso também foi uma... no começo o cliente não... Ele fica meio assim, mas depois a gente tem uma atendente externa. Hoje nós estamos com duas pessoas que fazem atendimento externo. Então, aí acaba 15 dias, mas não é a gente, mas é um representante. Aí isso no começo, e o que a gente começou a fazer? Nós ficamos, acho que uns 6 meses, eu e Letícia, indo junto com eles, junto com os dois atendentes, pro cliente falar. Quem vai no atendimento externo, é sempre os mesmos. Então, assim, não é todo mundo que vai. Então, é sempre... Você ficou nessa, a gente fala, meu Deus, a gente vai formar um andamento pra... Daqui 15 dias é o mesmo que vem. Aí eu falei, é só pegar. Eles têm que pegar confiança no colaborador que tá indo com a gente. Aí isso daí foi também uma quebra de paradigma. Porque eu pensava assim, nunca vai dar certo. Porque eles vão querer a gente. Porque tem hora que o cliente prefere até, por exemplo, eu quero a loira, é eu. Eu quero a morena. Eu falei, Letícia, eles preferem entre nós. Eles falam, eu quero assim, só por nada. Como se a minha boca fosse santa. E a dela não. Aí eu falei, não vai dar. Aí deu. Porque a gente pegou, uns não gostaram, assim, né? E sempre tem um que reclama, mas aí você dá uma agradadinha e resolve. Porque aí colocou o atendente externo pra estar indo com a gente 6 meses, e ali eles pegaram confiança. Aí agora a pessoa, o atendente externo faz o atendimento de 15 dias na unidade, então não dispensa a unidade, porque se tirar a unidade, eles pensam que tá, porque o online é diferente. O físico gosta de ir ali. De ver Se não encontra a gente, é totalmente diferente a mentalidade deles. Aí eu fico, tudo é diferente. Aí atende com a colaboradora nossa externa, e aí eles já gostaram, eles já gostaram, já estão aceitando. E aí a gente fala, olha, a gente vem aqui, a gente atende vocês, mas a gente não mexe no processo. A gente está fazendo o processo seu andar. E quando isso aí eu percebi, quando nós saímos das estradas mesmo, para só informar andamento de processo para quem vai, e ficamos mais nos bastidores mesmo, fazendo gestão, eu achei que até a procedência aumentou, até a agilidade do processo aumentou, então a gente explica isso pro cliente. Aí o cliente que quer ver a gente, no começo a gente pensou que a gente colocou uma televisão, nós testamos essa questão da televisão, ficou lá, as 2 televisões, eles não querem na televisão. Aí eles, lá pela televisão. Não deu certo, nós tentamos, mas aí eles preferem a atendente externa. Agora nós geramos esse link, aí tá bem no início, já fez umas 3 vezes, mas é engraçado demais. É assim, aí eu falo, fala pro amigo seu que você sabe que tem, que é cliente nosso, que para entrar no link. Aí eles estão entrando. E aí, galera, o link fica aberto e vocês estão disponíveis ali. Isso.
Aí eles tiram dúvida a respeito de andar Aí entra uma galera. Caraca, velho, que genial. E assim, pra questão As guriatilha, e entra um monte de gente. E na hora que você fala câncer, você fala o nome. Vocês estão sendo vistos. Tá gerando conexão. muito, e às vezes entra um cliente e fala, mas o meu processo tá demorando. Aí o outro, não, pode confiar, deu certo, o meu foi aprovado. Calma. Eles vão Tem essa se questão entender. que o cliente reclamou. Então, aí a Letícia falou da menina, tá? Aí você fala, se alguém investir ela vai mudar. Vamos colocar muda. Mas acaba que o reclamão, ele é inibido Mas pelos demais que estão elogiando. reclamando. Eu pensei nisso. Tipo assim, vi um cliente, por exemplo, seu Antônio, tá lá nervoso, que projeto demora. Fala, tá demorando. Aí eu falei, vai virar uma, mas não vira. Não vira. Eu fiquei com medo também. Eu falei, não vai dar certo. Sensacional. Mas aí entra os bonzinhos entram falando, ai, gente, obrigado. Aí Muito tá gente nervoso. nova ou muito cliente? Não, é separado. Nós fizemos 2 grupos. Um grupo de cliente Que é só cliente. que é só cliente já ativo, e tem um grupo que é de clientes novos. Então, porque nós temos a comunidade dos 7 pilares. Porque o produto ele foi assim crescendo tanto que aí nós criamos a comunidade chamada 7 Pilares do Paciente Oncológico. Hoje nós temos mais de 9 grupos com acho mais de 500 pessoas em cada um. Muita gente. Tem, aí esse... Câmara séria. Ainda não entrou o regulamento. Tem Pedro aqui me dado, cara, que sacada legal, gostei, curti. Cara, fantástico, simples, fácil, desburocratizado. Muito tranquilo. Quer trocar uma ideia com o advogado? Vem cá, cara, vamos trocar uma ideia. E assim, qual advogado que está disponível para você, cliente, toda quinta-feira? Nesse horário. Você sabe que ele sabe que nós estamos ali. Quinta-feira, às 19 horas. Pessoas entrarem. Quantas pessoas? Já fez 3 reuniões, mas tá cada vez mais aumentando. E o receio também era esse seu. Mas eles ainda não deu ruim ainda. É uma live sua. Restrita. Falando com o público. E sabe o que é mais interessante? Quem não é nosso cliente, que fica sabendo, fala assim, mas o meu advogado não faz isso, não. Eu não consigo falar com o meu advogado, não. Então, se tornou o nosso diferencial. Total, velho. A proximidade. Legal. E ainda nos ajuda a coibir esse índice de fraude que está acontecendo. Porque lá, toda quinta-feira nós avisamos. Cuidado, não somos nós. Fiquem atentos, nosso número oficial é este, nosso canal de comunicação. Então, tem reduzido. E quando chega... Tem 2 dias que nós estamos assim, sendo bombardeadas com golpe. 2 dias que nosso escritório praticamente não faz nada, todo mundo só alertando. E aí lá os que já estão no grupo, eles já sabem. É tanto que eles eu recebi aqui, já bloqueei. Porque lá também, toda quinta-feira, nós alertamos, informamos. No de cliente. Você põe todos os clientes lá? Todos. E fica aberto para eles conversar, não? Não, fechado, porque senão também a gente não daria conta. Fechado, eles só manifestam no ao vivo. E aí ensinamos como denunciar, como bloquear o número, é o que está nos ajudando. Também, assim, até a reduzir a quantidade de pessoas que poderiam cair nos golpes dos nossos clientes, eles entre si já estão sabendo. Então, foi algo que amenizou também, bastante. Cara, que legal. A área da televisão nós tentamos, mas Não deu bacana. Porque a hora que eu falava, você quer conversar com o advogado da mas pode ser que dê certo também. Não sei. E aí nós falamos, se você deseja o atendimento presencial, o doutor Gustavo estará na unidade. Aí tem os dias que o doutor Gustavo vai para atender. Posso dar uma dica para vocês aqui, cara? Assim, eu faço isso muito nos meus escritórios, porque eu não atendo pouquíssimo hoje, né? E vocês falaram desse desafio de ir passando a bola. Uma coisa que a gente tem feito internamente que funciona muito bem, cara, no final das contas é sobre vendas. É sobre vendas. E venda que eu digo não é apenas a conversão de contrato, mas é a venda da confiança. A pessoa ela compra a confiança a partir daquilo que você fala. Então, nos nossos escritórios, comentei isso num podcast anterior a esse, alguns na verdade, o que a gente fala? Por exemplo, lá no grupo, gente, estamos agora com... Doutor, qual é o nome do doutor que você falou? Gustavo. Por exemplo, pessoa, manda no grupo lá, galera, estamos aqui com o Dr. Gustavo, um dos maiores especialistas do nosso time, ele tem ajudado muito e é referência aqui no escritório, e a gente conseguiu uma vaga na agenda dele agora para poder também ajudar vocês aí.
é diferente. Validação. Tipo, e aí, por exemplo, se eu levo ele, ó, o Gustavo, ele tá aprendendo aqui, daqui a pouco quem vai tocar é ele. Isso é uma coisa. Agora, tipo, a outra coisa é, cara, porque eu faço isso, cara, eu solto o meu time, eles vão, cara, eles atendem. E quando eu falo, cara, é a doutora Ana, uma das maiores especialistas, é o doutor Rafael, um dos maiores especialistas, é o doutor fulano de Você tal, valida, né, ele? cara, o cliente, ele vai muito, muito confiável. Porque, por que hora ele quer a loira? Você falou porque hora que ele quer a morena. No final das contas, o que ele quer é alguém que atende bem, se que gere algum tipo de confiança pra ele. Ele não compreende os termos jurídicos, né? Então é uma estratégia que acho que vai dar muita confiança pra vocês poderem soltar cada... Cara, porque vocês são potência, velho. Vocês são muita potência, né? E esse atendimento, de alguma forma, imagino que deve ser, talvez, posso estar enganado, mas uma das coisas que mais segura. Talvez é um grande gargalo. É um grande gargalo? É um grande gargalo. Formar esse time comercial presencial aí, empoderar essa galera, pô, vocês vão ter muito... Eles vão estar com a cabeça fresquinha, né? Porque você pega o advogado, tá na estrada, ele tá mais com vontade de atender que a gente. Exato. E a gente, não é que a gente não gosta de atender, mas a gente tá cansado. Cara, Eu tenho 15 anos atendendo, cara, que eu falo, ai meu Deus, lá vai eu de novo. cansa, empodera. É. Testa, empodera, você vai ver. Vou nem querer falar que Nádia, o quê? Nem querer falar que Tício, o quê? Quero falar. Mas já acontece isso já. Irei dar retorno a respeito dessa estratégia. Essa dá muito certo. Cara, mas eu gostei. Putz, que papo legal aqui, muito interessante. Bom, quais têm sido os principais desafios de vocês hoje? Cara, assim, de 10 advogados. Não, quero saber de vocês. Na gestão como um todo, qual que é o principal desafio, ou os principais desafios? Acho que o nosso principal desafio, que é algo que nós ainda estamos trabalhando, o mais difícil foi a delegação. Delegação. É aquele achar que eu sou insubstituível Uhum. e não vai ter ninguém para fazer. Então, isso foi uma barreira que nós conseguimos quebrar e ainda estamos quebrando. Nós estamos desplugando muita atividade. Então, hoje, formar time comercial é um desafio muito grande. Pessoas. Muito Cara, de grande. 10 advogados que eu conheço, 10 falam Sim. pessoas. É 10 muito, pessoas, né, cara? sim. Vocês têm uma puta de uma visão, e aí você tem que tentar implementar essa visão na pessoa, e isso é desafiador, né? Muito difícil. Eles não estão vendo o que vocês estão vendo. Não. E também eu falo assim também, hoje, o jovem principalmente, parece que eles não até eu acho que na hora que eu falo até mal da IA, entendeu? Aí você fala, meu Deus do céu, eu acabei de explicar esse negócio aqui. Na minha época, pra eu aprender isso aqui, eu tinha que ficar 3 anos fazendo sozinho pra aprender. Tá tão fácil, mastigado aqui, faz. Aí, não sei se distrai muito com rede social, se realmente essa geração nova tá formando mais assim, mais burrinha, não sei. O que acontece? Aí eles. É questão de você fala, meu Deus do céu, e fica assim, gente, pra eu aprender previdenciário, eu conto essa história. E na faculdade eu tive 6 meses de previdenciário, então eu não sabia nada. Eu fiz estágio no escritório de advocacia, sendo advogada. Fiquei, acho que 1 ano lá, atendendo, vendo o cara fazer, pra eu aprender a fazer. Hoje no YouTube você aprende aí assim, tem hora que o colaborador erra, coisa pequena. Aí o que mais me desgasta é isso aí, é o errinho pequeno, que ontem fez certo e hoje faz errado, aí eu fico, meu Deus do céu. É isso que na minha parte é isso aí. Esse acompanhamento mais... E tem coisa que robô não substitui. Tem coisa que não tem como, tem coisa que tem que ser pessoas, entendeu? Mas eu falo que a geração nova hoje está muito dispersa. Por exemplo, o jovem mesmo, que fosse se dedicar hoje, falando, eu quero, vai voar. Porque eles estão muito dispersos, muito. Cara, é muito louco, né? Pessoas é um grande desafio mesmo. Sim. E principalmente, quanto menos maduro, mais desafiador Mas eu acho que o Instagram também, eu acho que é muita informação, eu acho que a cabeça, parece, sei lá, eu fico pensando assim, que eles têm muita informação ao mesmo tempo, e aí não tem o foco, entendeu? Não consegue ficar aqui, ó, aprende essa parte aqui, faz isso aqui, aí você conversa, fica... Até para esclarecer, essa maturidade, na minha visão, né, não tem nem tanto a ver com idade, né? Não. Maturidade, na verdade, é muito mais com experiência de vida, né, cara? Experiência, propósito, dedicação. Saber o que você realmente quer da vida, né, cara? E tem gente que é comprometido, né? Sim. E tem gente que... É isso aí, é o comprometimento. Você vê que tem gente... Por exemplo, a gente já pegou colaborador, a gente conta até essa história. Uma colaboradora nossa, que hoje é uma das gerentes, se chama Débora. Quando ela começou, eu lembro dela tremendo assim, eu falei, Débora, olha a emissão da identidade. Ela... Do RG. Era a emissão do RG. O que é a RG? Aonde é? Aí eu falei, olha aqui, ó.
Hoje ela sabe tudo, mas por quê? Porque ela começou cruazinha de tudo, nada, não sabia nada, nada. Mas ela se comprometeu, entendeu? Então tem gente que fala assim, eu não sei, mas também não quero aprender. Aí fica nessa Vocês dependem de mão de obra local em alguns aspectos, né? local. Em alguns aspectos vocês precisam e deve ser desafiador, né? Mão de A, obra local. a recepção do cliente tem que ser mão de obra local. É, não tem que fazer. Ali, A ali unidade não não tem jeito. Vocês estão com a digital, com a unidade digital, vocês também estão pensando em construir uma operação digital ou não? Vocês centralizaram a operação de vocês? Hoje centralizou. Aí o que nós fizemos? Nós pegamos 2 unidades, transformamos em comercial. Então a operação do comercial, time comercial, ela fica toda em Bocaiúva, que é a unidade que eu estou. Então eu consigo estar presente. E a operação, são as advogadas associadas, Nádia Montes Claros. e ficou em Montes Claros para ela conseguir estar próxima. Porque hoje o desafio é justamente conseguir formar o time comercial, ter pessoas engajadas e comprometidas com a cultura do escritório. Então, se conseguir alinhar esses 2 principais pontos, já resolveria, sim, metade de todos os problemas. Aí resolve e inicia os problemas tributários, né? Fala que assim, o advogado, ele só vai mudando De problema. de problema. Total. Então, eu falo que hoje o meu gargalo que eu mais queria era conseguir estruturar esse comercial para transformar todos em colaboradores engajados, que entendessem qual a essência verdadeira do escritório, que trabalhasse na visão, os valores, tivesse isso como essência, não só profissional, mas essência de vida, porque se o nosso objetivo como profissionais da advocacia é transformar vidas, que nosso trabalho transforme outras vidas, então que a pessoa que está conosco, ela consiga entender que é algo muito maior. Não é simplesmente, olha, hoje eu vou trabalhar, cumprir meu horário e ir embora. Não. Só abrir porta e fechar. É transformar a vida. Cara, na pegada que vocês estão, vocês não têm um RH, né? Hoje tem. Tem um RH? Hoje tem, Legal. mas é recente. Recente. Então você vai ver que vai dar um gás. Não, hoje a gente tem assim, só uma pessoa que fica Departamento pessoal ou RH mesmo? assistência do... Tá numa pegada mais de RH. É de RH, mais de RH. Top. Mais de RH. Então vocês vão ver o resultado. Porque esses filhos nossos dá trabalho. Meu Deus. Eu imagino, cara, RH vai ajudar muito vocês, cara. Porque vocês já estão com um volume de pessoas que já não dá conta mais, Não, cara. não. E vocês não podem mais ficar perdendo tempo microgerenciando algumas coisas, né? E vocês têm liderança também em cada área Cada específica, setor. cada setor específico. Pessoas já com um nível de autonomia para tomada de decisão legal. Você começou agora, assim, esse último ano que começou a fazer a gente conseguiu entender que teria que fazer assim. Tem um líder do setor do administrativo, tem um líder do judicial, tem um líder de pessoas, assim. Uhum. Aí vai. Mas assim, eu já tirei da minha cabeça que tudo vai ser perfeito. Não vai Não ser. vai. Se for Não. perfeito, eu acho que vai. Não irá. Eu falei pra Letícia, calma, não. Cada hora é uma coisa. Então, assim, hoje a gente apaga esse fogo aqui e resolve esse. Depois não vai nesse, depois vai. Não vai ser perfeito. 100% perfeito não vai ser. E quem fala que vai ser, eu acho que até mente, porque assim, não tem jeito, eu falo Não assim, dá, tem é como. mentira. Aí eu parei de me cobrar essa perfeição, sabe? Eu falo que a gestão é isso aí. Resolve aqui, para aqui, resolve aqui, Cara, vai ali. Olha que legal, eu fui o ano passado a gente foi lá na empresa do Marcelo Germano, Uhum. sabe Marcelo Germano, a ERG, a gente foi na empresa do Marcelo, e eu tava passando na ocasião por um problema dentro do escritório, de gestão de pessoas, e cara, tava desafiador na ocasião, eu e o Bruno ali solucionando e tal, e a gente foi na empresa do Marcelo Germano. Cara, o que o Marcelo Germano faz? Ele ajuda empresários a resolver os problemas dos seus escritórios. Uhum. Cara, e o próprio Marcelo Germano, na ocasião, estava contando um problema, exatamente o problema que eu estava vivendo, que ele estava vivendo na empresa dele. Cara, era o mesmo problema. E aí é muito legal. E é isso que você tá falando. Você falou, caraca, velho, olha que interessante. Tipo, te dá um... É normal essa parada. É normal. Tem desafios que é normal. E eu brinco, né, que minha mãe antigamente... eu venci depois disso um tempo, mas ela falava assim, ó, precisamos resolver esse problema, cara, precisamos resolver esse problema. Resolvia, aí vinha um outro, cara, não, precisamos resolver esse problema. Até o dia que eu entendi, eu falei, não, cara, meu trabalho é resolver problemas. E no dia que não tiver problema, aí eu tenho um problema. Aí eu tenho um problema. Isso que eu falei. Cara, a gente tem que ir lá e caçar um problema, né? Porque são nos problemas que a gente vai encontrando soluções, né? E vai crescendo, se desenvolvendo. E só
tem problema quem tem uma empresa em crescimento. Uhum. Então, se não, os problemas não começarem a surgir, é porque você está estagnado. Exato. E qual que é o propósito de estar estagnado? Ninguém quer ficar E assim, estagnado. eu falo sempre pra gente, Letícia, a gente tem que olhar a gente 1 ano atrás. 1 ano atrás era como? Como Hoje que é tá isso? como? Eu olho lembrando. 1 ano atrás eu fazia o quê que hoje eu já não faço? 1 ano atrás eu resolvi o quê que hoje eu não consigo resolver? Porque a gente tem muita ansiedade de cobrar, de querer ir pra Futuro, frente. né? Porque tem sempre gente, aí assim, aí tá essa questão da comparação também. O Instagram também deixa a gente, tem hora que até um pouco assim, ansioso, e depois você fica assim, por que aquele outro... O Instagram também dá uma mentira, igual a gente tava conversando aqui nos bastidores. Então, assim, você vê o escritório, às vezes, que é grande, você fala assim, meu Deus, mas por que o meu não tá tão perfeito assim? Mas nem tá perfeito. Aí você fica se diminuindo, entendeu? Então eu falo, vamos olhar, e tem gente que tá muito melhor que a gente, então, assim, o network é ótimo, porque você fala assim, tem gente que tá bem melhor, eu quero ficar, como diz o Letícia, a gente tem umas disputas que a pessoa nem sabe que a gente tá disputando ele, mas a gente tem. Eu falo, nosso alvo é ser assim, ó. E eu tenho certeza que também tem muita gente que fala assim, nossa, mas vocês estão muito à frente da gente. Então tem muita gente que está à frente da gente e tem mais gente que também está atrás. Então que bom que o ano passado a gente estava no nível C, hoje nós estamos no nível B. Mas deve ter gente que está no nível A. E a gente vai chegar lá, entendeu? É só não desistir. Cara, é muito disso, né? É a gente medir a nossa evolução a partir da nossa própria história. Dentro dessa linha, a pergunta até é para entender assim, como é que quando você olha hoje para 1 ano atrás e olha hoje, quais são os principais aprendizados, Nádia, que você pode de repente compartilhar aqui com a galera? Pô, você olha para 1 ano atrás e olha hoje, o que você, por exemplo, falaria para a Nádia de 1 ano atrás, desse aprendizado, por exemplo, desse 1 ano? Eu acho que de 1 ano, pensando mais no meu setor, né, que é o setor operacional, tentar colocar na cabeça que não é você que só sabe fazer o que você faz. Que se você conseguir treinar a pessoa, ela faz. Se você treinar, e aí uma descoberta assim que a gente teve também nessas encontros com ele, no encontro do Big Boss, é assim, colocar a pessoa, então hoje a gente tem, por exemplo, um setor administrativo lá, a pessoa só agenda LOAS. Só agenda LOAS. Então ele só fica agendando LOAS. Eu sabia agendar LOAS. Hoje eu já não sei. Ele sabe melhor. Então, isso aí foi assim, nossa, eu pensava que só eu soubesse fazer isso aí. Então, hoje, ele só agenda isso, ele fica muito expert nisso aqui. Então, a gente vai criando, então, o colaborador faz só a mesma coisa, o tiro da flecha, ele faz só isso aqui. Esse faz só esse aqui. Então, cada um, e também entender nos colaboradores qual que é o dom deles, porque tem uns que, por exemplo, tem uns que são péssimos em mexer com o computador, outros já gostam, outros gostam do atendimento do cliente. Então, nessas 30 unidades, qual é a questão também de conseguir manter essas 30 unidades funcionando e pagando aluguel, pagando colaborador. Os colaboradores das unidades, eles não trabalham só no serviço da própria unidade. Então, eles fazem o serviço de todas as unidades. Então, uma pessoa que só cumpre a exigência, ela cumpre a exigência de todo mundo. Então, ele fica bem 1000 vezes melhor. Hoje, esses dias mesmo, eu falei, eu vou agendar um negócio. Eu falei, eu não consigo. Como o INSS mudou, eu fiquei pensando, como que agenda, gente? Eu falei, eu fazia isso aqui, ó, num tapa. Então, assim, entender que tem pessoas que fazem igual e melhor que eu se eu conseguir treinar. Então, é abrir essa mentalidade aí. E, assim, o que eu sempre tive também é não desistir. Então, assim, se eu vou, eu falo, eu não desisto, vai até o final. Agora é de 30 para 40, de 40 para 50, mas cancelar não cancela. E aí a gente pensa assim. Você tem uma rotina de gravação, de criação de conteúdo? Como é que funciona? Porque a galera também tem muito desafio nesse sentido. Pô, preciso começar a fazer conteúdo e tal. A galera tá muito pressionada pelo que outros estão fazendo, né? A gente, por exemplo, conhece grandes advogados ali que faturam altíssimo e, cara, nem tem presença digital. Então você não precisa estar no digital para fazer, mas eu realmente acho que é uma oportunidade incrível, né? A gente aproveitar o digital, eu tenho aproveitado, vocês têm aproveitado o digital. Você tem uma rotina de gravação, de conteúdo, de criação? Como é que funciona? Na verdade, nós temos essa rotina, nós temos o gestor que ele nós sempre reunimos na segunda e sexta-feira. Eu tenho que melhorar essa participação minha. Eu não... Para traçar a estratégia. Conteúdo só você grava? Não, a Nádia grava também. Você também grava? As duas gravam? Agora, eu estou gravando pouco, mas agora eu já me comprometi. Falei, Letícia, eu vou melhorar nesse quesito. Pera lá que eu vou te derrubar nessa gravação. É porque, na verdade, nós duas temos duas frentes distintas.
eu sou mais técnica nos meus conteúdos. A Nádia, ela é mais extrovertida. Então, nós descobrimos, através de estudos, de engajamento e tudo, que quando tem essa alternância entre um conteúdo técnico e um Eu odeio gravar conteúdo técnico. mais Vou despojado, mais extrovertido, retém. Legal. Então, porque acho que gera aquela curiosidade. Será que hoje é um Reels mais técnico e as pessoas ficam esperando? Legal. Então, nós criamos essa estratégia de fazer essa alternância. E também, como você havia perguntado, toda segunda e toda sexta tem reunião com os nossos gestores para definir qual o conteúdo a ser gravado. Aí é feito, nós definimos durante o mês, tá, o mês de julho. Qual que é? Agora vem agosto. Qual conteúdo nós iremos trabalhar no mês de agosto? O que é interessante ser abordado para o paciente oncológico dentro do mês de agosto? Aí já realizamos todo a programação do mês para gravar. E durante a semana, nós gravamos assim, sai uma decisão nova, algo interessante, aí faça meu conteúdo. Mas assim, especificamente para o nosso planejamento, tem tudo certinho. O horário que tem que gravar, o horário que tem que publicar, qual o tema do mês. Então, todo início de mês já é feita a reunião para falar qual. Não, inclusive, nessa semana nós fizemos a reunião na quinta. Eu Já tem o tema. Eu vou levando que vai pro ser. setor, porque tem hora que eu não entro. Aí, na segunda-feira, já vai vir todo o script que nós iremos trabalhar durante todo o mês de agosto. Então, tem que ter essa rotina, tem que ter essa programação, porque senão você vai se perdendo, vai se dispersando, porque é entender que o posicionamento digital, ele é ele tem que ser uma obrigação sua diária, porque senão você não vai cumprir, é trabalho. Como peticionar, Sim. como atender. E eu também não entendi, eu falei, ai meu Deus, vou ter que gravar. Chave. Virei, porque eu sei que segunda-feira eu tenho que gravar. Eu preciso fazer o conteúdo para mandar para edição, para postar. Eu tenho que ter esse comprometimento. Porque se eu não fizer, se eu não colocar na minha agenda, na minha rotina, Não. eu vou deixar para depois. Eu faço depois. Se eu não tiver a rotina de toda sexta-feira, às 10 da manhã, ter a minha reunião com o meu gestor de tráfego, eu sei que vai ficar, não, depois eu olho métrica. Depois eu vejo quantos leads frios chegou, quantos converteu, quantos. Eu vou deixando. Mas isso não. Isso tem que ter rotina, tem que ter compromisso. Para ter resultado, é necessário ter toda essa programação. Foi por isso que nós entendemos que era necessário fazer essa divisão. Agora, como o advogado faz isso sozinho, não sei. Se fazer tudo, eu não fico pensando como é que é. Desafiador, né? Ué. Se ficar no operacional, nesse tático, nesse marketing. Nossa senhora. Não dá, né? Eu acho que eu não sei. Por isso Muito mais trabalhoso, né? Se você Sim. parar pra analisar, né? Até porque acho que até o psicólogo, você não tem ninguém nem pra te ajudar. Tipo assim, igual eu falei, tem hora que eu falo, eu cansei. Ele disse, não, bora aqui, vai. A gente não cansa junto. Ela cansa, eu falo, agora descansa que eu tô aqui, entendeu? Agora quem é sozinho, eu fico pensando, sério mesmo. Por isso que eu gosto da sociedade que dá certo. E isso, mas a sociedade muita gente tem É dificuldade. difícil, O que vocês diriam pra alguém que tá procurando uma sociedade? Cara, porque tem gente que tá procurando sociedade no desespero, né? Não por conexão, mas sei lá, porque tá sem dinheiro ou porque tá inseguro. O que vocês diriam pro advogado? Eu acho que tem que procurar o sócio que você vê que você não... Por exemplo, igual eu, se eu ficasse... eu acho que se eu não conhecesse Letícia, até hoje eu estaria nas minhas 3 unidades. Eu não estaria na expansão, porque eu não tenho esse perfil. Tudo que é novo, eu fico, ai meu Deus, lá vem. Eu tenho que mudar. Eu já tô pensando, eu já fico na minha cabeça, Nádia, aceita o novo. O novo tá aí. Então eu consegui, mas isso aí foi assim, a Letícia, eu não conheci ela e sabia disso. Foi assim, eu acho que foi de Deus Foi mesmo. conexão. Nosso encontro foi divino, assim, porque eu não conhecia ela, deu certo, assim. Mas quem quer procurar um sócio, eu acho que tem que pensar assim, ó, o que me falta? Aí você vai intencionalmente procurando. E assim, é só ser negócio. Então você vai falar. Tem que ter o autoconhecimento. Você tem que Autoconhecimento, eu sei, então, certinho. O que eu preciso fazer? Isso é legal. O que me falta? Não, é o autoconhecimento e também entender qual o perfil da pessoa que você quer como sócio. Porque não adianta eu ter o autoconhecimento e isso me contentar, não, mas
eu não tenho financeiro, ele tem e vai dar tudo certo. Não é só isso, tem que ser feita toda uma análise. Primeiro, o meu perfil é um perfil que vai ter conexão com o perfil dessa pessoa que eu quero como sócio. O que eu posso agregar para ele e ele para mim, para que essa sociedade venha a ser uma sociedade duradoura e que vai render frutos. Então, tem toda essa análise. E como vai ser a formação do nosso time? Porque sociedade tem muito de cultura. Então, a minha cultura tem que estar alinhada com a da Nádia, para que juntas possamos constituir a cultura do nosso time. Quais são os meus valores e quais são os valores dela? Porque eu não posso ter uma sócia que tem valores que são divergentes dos meus valores. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado e muito bem alinhado. É um casamento para dar certo. Cara, é desafiador mesmo. Eu vejo advogados, às vezes, escolhendo mal a sociedade, tendo muito conflito nesse sentido. A gente estava na reunião, na reunião que a gente fez lá do grupo dos meninos, que a gente estava conversando, aí o Clênio pegou e falou, né, que o Clênio trabalha na parte empresarial. E aí o Clênio falou, cara, compreendo bem sobre o empresarial e vou falar pra você, cara, o grande problema de sócio é que quando a coisa começa a envolver dinheiro, quando começa a envolver, é tudo legal no início, vamos lá, todo mundo, vamos fazer e tal, mas quando começa a ter dinheiro, começa a dar um puta de um problema. E aí, tanto que o Clênio trouxe pro projeto que a gente tá querendo implementar, deixar as coisas muito claras. Né? Pra todo mundo. Cara. Não, até a questão também de perfil também, por exemplo, eu sou brava, a Letícia também é brava. Então, assim, nesse sentido aqui, que bom que o setor ficou separado, porque eu acho que duas querendo mandar no mesmo setor não ia dar certo, porque a gente podia ter atrito, porque eu trabalho de uma forma, ela também trabalha de uma outra. E também, assim, eu e a Letícia, a gente resolve muito rápido. Então, se a gente fosse muito melancólica, fosse de chorar, se eu tivesse uma sócia que só chorava, eu morria, porque tem hora que eu não tenho tempo de ficar falando, oi, linda, tudo bem? Eu disse assim, é esse. Então, a gente já o estilo da gente é igual, entendeu? Assim, então não deu certo aqui, vamos resolver, não fica assim, uma magoinha, sabe? Então, é ter ter uma saber o que você sabe em você, também olhar pessoal. E olhar também assim, se você igual, se a gente fosse se tivesse uma muito melindrosa, muito magoada, eu já não dava conta, entendeu? Porque assim, o perfil nosso é mais agressivo. Então a gente não consegue ficar, ai, linda, oi, não vai. Se fosse uma sócia assim, não falava, porque eu ia falar, nossa, vocês são muito mal educadas, vocês são muito grossas uma com a outra, porque a gente resolve rápido. Então também é isso. Então tem muito, e também a pessoa tem que ser honesta. Eu falo, Letícia, eu confio na Letícia mais do que eu confio em qualquer outra pessoa. Então tem que ter essa confiança. Então, e aí, também assim, não adianta nada, por exemplo, eu arrumar uma sócia que é gastadeira, na questão do dinheiro é isso. Então hoje a gente tem, tipo, uma conta e é tudo certinho. Falo, Letícia, nós vamos investir. Nós estamos na fase, embora tenha esse tanto de unidade, a gente está investindo. A gente não quer, a gente forma caixa. Então, se ela fosse assim, muito loucona, pegasse dinheiro e falar, eu vou sentar uma viagem internacional aqui do dinheiro do... Porque tem muita advogada também que é assim, nem começou, igual hoje, ó, depois de 15 anos de advocacia, que eu tô com um escritório bonito, eu só trabalhei em escritório feio, a vida toda. Aí tem advogado que faz o inverso, começou um ano de advocacia e já quer um escritório maravilhoso. Então, assim... Aí isso também a gente tem em comum. Se ela fosse muito gastadeira, também não daria certo. Então a gente tem um equilíbrio financeiro bem alinhado no escritório. Também é outro ponto que na advocacia precisa ser trabalhado. Quando a faculdade forma, você forma, passa no AB, não tem essa noção de gestão financeira, de gestão de escritório, de formação de time. O nosso time, nós formamos eles. Então, já existia, né, os colaboradores, nós fizemos toda a análise de perfil para entender como fazer nosso organograma para dividir por setores quem teria o perfil ideal para cada setor, para formar os nossos diretores. Então, tudo foi formado dentro do escritório. Então, nós não pegamos ninguém, até hoje, não veio ninguém de fora pronto. Nós formamos dentro da unidade. Então, todo o conhecimento, todos os colaboradores têm treinamento. Então, toda segunda, quarta, sexta tem treinamento de equipe. Tá? Aqui nós trabalhamos mais com Prev, tem um treinamento de previdenciário. Segunda tem treinamento de previdenciário, treinamento de vendas. Então, nós fornecemos o treinamento para eles. Então, nossa equipe é toda formada. Mas no começo não tinha treinamento. Eu lembro assim, quando começou as reuniões, que fazia as reuniões tudo pelo Meet, os colaboradores queriam morrer, porque eles não tinham. Aí a gente foi crescendo
e foi também automaticamente aprendendo como lidar com eles. Então, hoje a gente eu lembro, eu falava lá, eles odiavam as reuniões, né? Odiavam. O ADV Box, quando começou, antigamente era tudo papel, eu sou advogada do papel. Quando entrou na ADV Box, começou que tinha que colocar, a gente andava com pasta, né? Tipo, pasta, era tudo na pasta. Aquelas caixas de supermercado, colocava os colaboradores não colocam isso aqui, não vou colocar hoje, a gente não sabe viver sem o ADV Box. sistema. Então, assim, a gente foi crescendo, o escritório também foi crescendo, e automaticamente o colaborador também teve que crescer e mudar a mentalidade. E aí, é assim. Top demais, meninas, top demais, cara, encantadíssimo com a história de vocês, a gente até estourou um pouquinho o nosso tempo, mas vocês merecem, pô, vocês merecem pra caramba. Eu, antes de fazer qualquer tipo de agradecimento, eu vou pedir pra vocês deixarem uma mensagem final e aí depois vocês fazem uma consideração final ainda. Mas eu queria que cada um de vocês deixasse aí alguma mensagem pros advogados. Cara, vocês têm muito conhecimento, são inspiração pra galera. São inspiração Lígia, você vai primeiro, que ela é mais poética. Não, é entender que tudo tem um momento certo e que na vida nós temos que ter propósito e dedicação. Nada acontece por acaso e essa transformação e evolução, ela requer tempo, preparo e persistência. E todo caos que nós já vivemos, que nós passamos, nós pegamos para entender que aquilo tinha um propósito e que lá na frente seria transformado. Então, toda a dor, nosso lema, a gente usa muito isso, toda dor, ela é transformada em propósito, para que a gente possa crescer como pessoas, crescer em espírito e levar tudo que é o nosso melhor e todo o nosso aprendizado para outras pessoas que estão junto conosco. Hoje, os nossos colaboradores, a maioria são de primeiro emprego. Nós não tivemos, assim, demissões, rescisão. Então, nós transformamos a vida deles, porque todo o treinamento, todo o preparo que eles receberam, tem municípios que têm unidade que não tem fonte de emprego. Então, eles estão ali, estão desenvolvendo, estão crescendo. Tem a situação de um colaborador que é da Nádia, que começou, hoje a família toda dele foi transformada pelo escritório. Então, é acreditar que nós temos uma missão muito importante e que o advogado que está iniciando carreira, que tem esse receio de, a advocacia saturou. Não saturou. A advocacia é um grande negócio, que basta você traçar sua estratégia, analisar, que você vai ver que tem uma oportunidade muito grande lá na frente. É querer. O querer, ele transforma. Top demais, top demais. E aí? E o meu é assim, começa pequeno, gente. Todo mundo começa pequeno. Não adianta querer começar grande, porque não vai começar. Então, assim, eu tenho lembrança assim, de quando eu comecei a advogar, eu não tinha R$1. Eu dormia num hotel em Manga, que era R$10 a diária, era junto com os caminhoneiros. A mulher do hotel falava, meu Deus, o que você tá fazendo aqui? Eu falava, um dia eu vou dormir naquela pousada ali de 100, mas hoje eu vou dormir aqui, que eu tenho só R$10. Então, assim, começa pequeno. E não dramatizar, porque todo mundo começa pequeno, sabe? Então, quem tá aqui, eu não tenho um cliente hoje. Amanhã você vai ter um. Igual a rede social tá aí. Coloca, mas eu não consigo falar. Fala gago, eu era gaga. Até hoje eu gaguejo. E eu tô lá, então tem que ter um pouco de cara de pau, sabe assim? Cara de pau e coragem. E não ter medo de julgamento e não fazer de vítima. É isso. Cara, os tímidos e os medrosos vão sofrer. Vai sofrer. E se ficar do meu lado, eu acelero eles. Teve uma colaboradora nossa, Bárbara, eu acelerei a bichinha. E hoje ela agradece, é verdade. Ela não conseguia falar, morria de vergonha. Hoje ela manda mensagem agradecendo. Começou a postar, fazer postagem no Instagram. Eita, quem te viu, quem te vê, ele não ria nem a pouco. E é maravilhoso acompanhar a evolução, a transformação deles. Cara, incrível, história incrível de vocês, cara. Queria primeiro parabenizar vocês pela história de vocês. São mulheres guerreiras, empoderadas e inspiração pra muita gente, cara. Poxa, vocês não têm noção, cara. Quem tá assistindo do outro lado ali, como talvez tá conectando uma ou outra palavra de vocês, muito provavelmente vai transformar uma vida do outro lado. Acho que esse é um pouco do trabalho que o Prevcast faz aqui, que é de levar pro outro lado esperança, possibilidades, caminho, gerar insights. E o episódio de hoje foi absurdamente rico com vocês. Vou deixar vocês fazerem considerações finais.
ainda aqui para o nosso público, se quiserem, vão ficar à vontade. Mas, Nádia, muito, muito obrigado mesmo. Letícia, muito, muito obrigado. Cara, vocês vieram de longe hoje honrar o Prevcast. Faço questão de levar vocês lá no meu escritório, mostrar um pouquinho da nossa operação. Se puder gerar algum tipo de insight para vocês, cara, é de vocês. Contem comigo. Obrigado, obrigado mesmo. Danilo, obrigada pela oportunidade. É um prazer, como eu disse no início, estar participando do Prevcast. E é uma honra conhecer a sede do seu escritório, poder trocar informações, fazer esse network, né? O ecossistema, ele transforma quando existe essa troca genuína. E eu agradeço muito pela oportunidade. Obrigado. Eu quero pedir para todo mundo que está assistindo seguir a gente no Instagram, gente. É @Letícia e Nádia Advogadas. Eu não sou tecnológica. O meu é @Nádia Alvicente. Meu é @Letícia Costa J. Top. O Xandão vai deixar aqui, né, Xandão? Top demais. Meninas, muito, muito obrigado. Quero agradecer cada um de vocês que esteve com a gente aqui também. Xandão, top demais. Você de casa, coloca aí quais foram os principais insights que você teve no programa de hoje. Valeu, galera. Tamo junto.